Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já deixe seu like aí pro YouTube achar que o nosso episódio é relevante, porque ele de fato é. E para impulsionar mais o nosso canal aqui, também inscreva-se no canal e nos ajude do lado de lá, que eu te ajudo do lado de cá. Você tem que me ajudar a te ajudar. Probiótica está aqui mais uma vez. Se você precisar de desconto para o seu suplemento, para o seu whey protein, para a sua creatina, basta você entrar lá no site da Probiótica e usar o cupom ESLEN, que você garante um desconto bacana nas suas compras aí semanais ou nas suas compras mensais de suplemento. Beleza? Hoje nós estamos com um convidado aqui, que é a segunda vez que ele vem no nosso podcast. Vou ler o currículo dele aqui, porque esse currículo aqui é interessante ler. É um professor é um acadêmico mesmo, com força. Ele possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, mestrado em Engenharia Elétrica pela UFSC e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFSC. Realizou doutorado sanduíche. Para quem não sabe, doutorado sanduíche é você fazer um pedaço do doutorado fora do Brasil, né? Realizou doutorado sanduíche em Harvard, no Instituto de Engenharia Biológica, talvez, acho que é isso. Realizou também um pós-doutorado na Mayo Clinic Rochester, MN, no Centro para a Medicina Individualizada. Realizou pós-doutorado no Boston Children's Hospital, que é da Harvard Medical School. Venceu o prêmio CAPES de tese na área de materiais e do grande prêmio CAPES de tese Aziz Nassib Absaber. Falei certo, professor? Referente ao grupo das grandes áreas de avaliação em engenharia, ciências exatas e da terra e multidisciplinar. É professor afiliado da Dell Medical School, da Universidade do Texas, em Austin. Grantee do Instituto Serra Pilheira e tem experiência computacional e experimental na área de câncer, terapia celular e genômica com resolução celular. É professor hoje no Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, olha, se você quer fazer um mestrado ou um doutorado com um professor desse calibre, saiba que você tem essa possibilidade. Só ir lá no edital da UFSC e passar na prova. Professor, obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Wesley, por me receber aqui mais uma vez. A pergunta é, como é que você consegue fazer ciência no Brasil tendo feito ciência nesses lugares, bicho? Essa é uma ótima pergunta. É a pergunta que não quer calar. E a minha tendência a responder é justamente por ter feito ciência nesses lugares que a gente está unicamente posicionado para poder fazer boa ciência aqui no nosso país. Trazendo a experiência que a gente adquire no exterior, o treinamento altamente qualificado que a gente recebe, principalmente como se pensa de forma sistemática para responder grandes perguntas biológicas que podem ter implicações para novos tipos de tratamento ou estratégia de diagnóstico. E, por consequência, por ter treinado em ambientes acadêmicos de excelência tal como esse e também vendo como que as descobertas feitas em laboratório fazem o caminho translacional para virar novas tecnologias que podem melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer, mais especificamente na minha experiência, é o que principalmente me motiva a estabelecer um laboratório de pesquisas aqui no Brasil e buscar a excelência acadêmica em todas as esferas que o meu laboratório vem atuando atualmente. E embora a gente tenha muitos desafios que nos fazem ter uma resiliência substancial para que a gente possa lidar com o dia a dia da falha experimental do nosso laboratório de pesquisa e também poder realmente alavancar a ciência brasileira e treinar a próxima geração de cientistas que é formada nas nossas universidades e nosso centro de pesquisa. Legal. Hoje você está com quais linhas lá no laboratório? A gente trabalha com duas linhas principais que se ramificam em algumas outras. A gente tem uma linha muito forte em biologia computacional e inteligência artificial para gerar e analisar grandes volumes de dados biológicos e extrair hipóteses que podem ser testáveis para elaborar estratégias de diagnóstico e tratamento. E a segunda linha é efetivamente utilizar esse conhecimento aprendido nesses grandes volumes de dados para realmente desenvolver estratégias de terapia e diagnóstico. Legal. No momento, o nosso laboratório foca primordialmente em câncer de mama. Nós estamos expandindo para câncer cervical, do ponto de vista dos projetos que eu coordeno, e nós temos algumas colaborações ao redor do país, principalmente com o Instituto Nacional do Câncer
e hospitais ao redor do Brasil, na área de câncer de ovário, câncer cervical e outros tipos de cânceres que nós temos interesse, que são alinhados com as nossas perguntas biológicas. E como é que você faz? Você pega dados... por exemplo, uma das coisas que a gente sabe que a IA faz muito bem é lidar com esse monte de dado, né? Porque ela consegue fazer esses cálculos bizarros. Inclusive, eu vi recentemente, acho que o Nobel que ganhou, o último Nobel foi um cara que fez uns rolês com ribossomo, não foi não? Que os caras conseguiam calcular com a IA qual que seria a tridimensionalidade de uma proteína e saberiam exatamente. Não foi mais ou menos nesse lado? O ribossomo foi uma delas, mas foram 2 prêmios Nobel que foram meio que simultâneos. Um foi para a área de química, que foram para pesquisadores que desenvolveram... foram 2 deles. Química acho que foi ribossomo, né? Ou não? Não, um deles foi para o pessoal que desenvolveu a questão do de novo protein design, que é como que tu como que tu prediz a estrutura tridimensional de proteínas, como por exemplo o software que chama AlphaFold do DeepMind, que é uma bifurcação do Google, essencialmente, se não me falha a memória, juntamente com um pesquisador da Universidade de Seattle, que basicamente trabalhou muito nesse espaço de criar novas proteínas utilizando técnicas de inteligência artificial. O outro prêmio Nobel, que eu não me recordo agora, que eu não sei se foi para a área de medicina e fisiologia, foi justamente para o pesquisador que desenvolveu os modelos de inteligência artificial que a gente utiliza hoje, os fundamentais, pelo menos, que a gente chama de redes neurais profundas. Foi um pesquisador que chama Jeff Hinton. Eu não lembro se ele recebeu esse ano ou no ano retrasado, ou se essas três pessoas ganharam ao mesmo tempo. Não me recordo agora exatamente. Mas, basicamente, essas redes neurais profundas... já se conhece a área de redes neurais artificiais há muito tempo, há pelo menos 3, 4 décadas ou mais até. Só que as redes neurais profundas são o que permitiu que a inteligência artificial realmente explodisse tal como ela é hoje, porque permite representar e extrair padrões mais complexos a partir dos dados, enfileirando várias camadas de neurônios artificiais em modelos mais complexos. Então, o que esse pesquisador desenvolveu, o Jeff Hinton, foi a matemática que possibilitava tu aprender padrões quando tu enfileira essas várias camadas de redes neurais, enquanto que antes do trabalho dele, essas redes neurais artificiais elas tinham no máximo 3 camadas. Uma camada de neurônios de entrada, que recebia o sinal, uma camada de neurônios intermediária que processava esse sinal e buscava mapear a tua entrada na tua saída, e a tua saída era representada na última camada. Então, quando tu começa a ter a habilidade de inserir mais camadas intermediárias, tu está distribuindo o teu processamento de informação e armazenamento de informação e podendo extrair padrões cada vez mais complexos dos dados. Só que a matemática que permitia com que esses modelos fossem treinados para essas redes neurais realmente profundas não existia, tal como não existia antes dos desenvolvimentos iniciais desse pesquisador, o Jeff Hinton. Como é que vocês fazem no laboratório? Por exemplo, vocês pegam um monte de dados sobre mutação celular e jogam nesse cérebro artificial e tentam ver o que ele cospe para vocês no sentido de hipótese de pesquisa? Essencialmente, agora, no momento, no laboratório, a gente está trabalhando tanto com dados moleculares quanto com dados de imagem. Então, com os dados de imagem, a gente tem focado principalmente em imagens em imagens cervicais, para poder distinguir pacientes que podem ou não ter maior propensidade a desenvolver esse tipo de câncer. E daí, basicamente, eu estou usando imagens aqui porque é um pouco mais simples de explicar. Tu pega essas imagens, tu pega N dessas imagens, tipo centenas de milhares às vezes, e tu basicamente representa essas imagens de forma numérica, de forma que tu possa estabelecer e vai treinando o modelo. Ó, essa aqui é uma imagem normal, daí tu usa lá 2.000 imagens normais e diz para o modelo, na camada de saída do modelo, isso aqui é uma imagem que representa um tecido normal. Depois tu pega mais 2.000 com câncer, por exemplo, de baixa agressividade e diz para o modelo, isso aqui são cânceres de baixa agressividade. Depois faz a mesma coisa para tumores de alta agressividade e o modelo vai aprendendo esse mapeamento entre as imagens e o grau de agressividade daqueles cânceres.
representando internamente um estado celular ou patológico daquelas imagens. Esses modelos de inteligência artificial eles são muito úteis quando tu não consegue representar matematicamente o problema. Então tu precisa de uma forma de aproximar esse processo de tomada de decisão e é isso que essas redes neurais artificiais essencialmente aprendem. Então, para responder a tua pergunta mais diretamente, a gente coleta, nesse caso especificamente, uma quantidade absurda de imagens de várias categorias. Essas imagens elas são convertidas em representações numéricas a partir da intensidade dos pixels. Então, se aqui é mais colorido, mais escuro, tem determinadas formas das células. As células estão mais redondinhas, por exemplo, numa imagem normal, enquanto que elas estão mais espraiadas numa imagem que possui um câncer. E o modelo vai aprendendo internamente esses mapeamentos. Se sempre tem um monte de célula redondinha, por exemplo, isso aqui é provavelmente um tecido normal. Se as células têm um perfil morfológico mais, vamos dizer assim, bagunçado, com morfologia não muito bem definida, por exemplo, o modelo vai aprendendo internamente que aquelas características da imagem estão associadas a um câncer. Então, tu treina isso múltiplas vezes, com um número muito grande de dados de treinamento, e internamente o modelo vai aprendendo essa representação interna que distingue uma imagem de um tecido saudável de uma imagem de um tecido patológico. Mas isso, ele faria só o diagnóstico ou ele consegue fazer alguma previsão de que uma célula, que uma imagem saudável pode evoluir para um diagnóstico? Muitas vezes, se tu tem dados de treinamento o suficiente, tu pode prever essa transição. Então, um dos gargalos primordiais desses modelos de inteligência artificial, principalmente nas ciências biológicas, é a disponibilidade dos dados. Enquanto que com os GPTs atuais tu tem um monte de informação textual publicamente disponível ou disponível de forma privada, tu tem uma quantidade muito grande de dados, e isso facilita muito treinar esses modelos de forma que eles aprendam a mapear uma linguagem português para inglês ou alemão, por exemplo. Mas no contexto de dados biológicos, o volume de dados é geralmente mais restrito, o que tende a dificultar esse processo de treinamento. Então, a curadoria dos dados que tu realmente utiliza, ela é uma das etapas cruciais para definir se tu tem se tu tem a possibilidade de treinar um bom modelo preditor. Então, se tu tem dados dessa transição que acontece durante a formação de um tumor, tu consegue treinar o modelo para, dadas essas características iniciais, prever se isso vai se transformar ou não numa célula tumoral. Interessante. Ao longo desse gradiente, nós não temos dados o suficiente para treinar modelos que são realmente robustos, e a tendência atual tende a ser um pouco mais discreta, no sentido, é o grau de tumor A, B e C, ou saudável, e é basicamente isso que a gente consegue distinguir. E a parte molecular? Desculpa. E a parte molecular, como é que vocês fazem lá? Para a parte molecular, a gente pode gerar diretamente os dados de sequenciamento de última geração, ou pode utilizar dados que são publicamente disponíveis. Mas daí vocês fazem, qual que é o objetivo de vocês com a parte molecular? É também entender a mutação celular, essas coisas? Isso, com a parte molecular, a gente busca entender quais que são alvos para que a gente possa desenvolver intervenções, seja farmacológicas, seja intervenções por terapia gênica, seja intervenções por terapia celular. Porque, no final das contas, quando tu precisa realmente ter uma certa assertividade de diagnóstico, só a informação de imagem pode não ser o suficiente. Então, o que tipicamente se procura são biomarcadores, que são tipicamente proteínas ou genes que são alterados na condição patológica quando se compara com a condição saudável. E uma vez que a gente identifique quais que são essas proteínas alteradas, a gente tem um biomarcador potencial para definir se aquele ou aquela paciente vai responder bem ao tratamento, ou se o tumor vai ser mais agressivo ou não, ou se vai ter recidiva após o tratamento bem sucedido do tumor primário, e assim por diante. Então, a parte molecular ela complementa a parte de imagens e nos dá um alvo específico que pode ser terapeuticamente acionado. Então, por exemplo, eu tenho um sequenciamento de proteínas de
de um paciente, de uma população saudável, e tem um sequenciamento de proteína, uma quantificação de proteínas de uma população com câncer. Eu essencialmente comparo um versus o outro e digo, essas proteínas A, B e C são muito mais abundantes numa condição com câncer versus a saudável. Então, aquilo ali são biomarcadores em potencial para predição de diagnóstico, assim por diante, mas também podem ser alvos para desenvolver novas moléculas que inibem aquela proteína ou depletam as células que produzem aquela proteína diretamente. Então, o alvo, a parte molecular nos ajuda tanto no contexto de diagnóstico quanto no contexto de elaborar hipóteses para desenvolvimento de novas terapias. E o que o cara lá do Nobel fez com a síntese proteica de novo de tão diferente? Ele não conseguiu fazer, ele só apresentou o modelo. Ou ele conseguiu? O problema que eles resolveram foi assim, imagina as nossas proteínas, elas têm um relacionamento de estrutura e função. Então, muito da função de uma proteína está na forma tridimensional que ela possui e não necessariamente na sequência daquela proteína. O problema que eles resolveram foi como predizer a estrutura tridimensional da proteína a partir da sequência sem medir a forma, essencialmente. Então, basicamente, foi um modelo de inteligência artificial para os quais a gente tinha dados da sequência da proteína e tinha dados da estrutura tridimensional da proteína. Então, o modelo aprendeu a criar um relacionamento entre a sequência e a estrutura tridimensional, e o que isso permitiu foi que tu não precisa mais fazer uma cristalografia de raio-x, ou uma cristalografia das mais variadas formas que é possível fazer isso, para que tu tenha a estrutura tridimensional da proteína. E saber a estrutura tridimensional de uma proteína é importante porque é com base nessa estrutura que tu desenvolve um fármaco que pode inibir essa proteína ou não. Então, quando tu analisa, por exemplo, uma proteína dessa forma e tu quer fazer um inibidor que se gruda no sítio de uma enzima, e aquela enzima ela é mais expressa em câncer, por exemplo, tu tem que saber se aquela enzima vai se ligar naquela região específica da proteína ou não. Sem precisar fazer experimentos tão caros como esses de cristalografia. Mas então, essencialmente, ele treinou um agente. Não chega a ser um agente, mas ele treinou um modelo. Mas como é que isso é o suficiente para dar um Nobel, professor? Desculpa a ignorância. Porque esse problema de dobramento, de como que a proteína se forma tridimensionalmente, é extremamente complexo. Ninguém tinha uma solução até isso. Eu compreendo, até o momento. Mas o que me parece é que ele teve muito acesso a dados para conseguir resolver esse problema. Exatamente. Mas aí o Nobel não pressupõe ou você entende? A impressão que dá é que outros prêmios Nobel eles tinham resolvido uma coisa muito mais que envolveu, de certa forma, não é nem fundamental, mas que envolveu, de certa forma, uma perspicácia maior. Esse aí parece que, visão de leigo aqui, tá? Parece que ele teve acesso a dados. E aí esses dados permitiram ele treinar esse modelo. O acesso aos dados foi com certeza um dos princípios básicos pelos quais eles foram bem sucedidos em fazer isso. Mas desenvolver o modelo em si foi algo que ninguém nunca tinha feito antes. Então, tu pega algo que ninguém nunca fez antes e o histórico do teu laboratório vem década após década tentando resolver aquele problema, até que chegou um momento que beleza, agora eu tenho os dados e agora eu tenho um modelo computacional baseado em inteligência artificial que eu construí em cima do trabalho de outros pesquisadores e um deles ganhou o Nobel junto com esse grupo no mesmo momento. E daí, então, agora sim eu consigo fazer predição de estrutura tridimensional de proteína a partir da sequência. E isso possibilita várias inovações na descoberta de novos medicamentos, de novos fármacos e assim por diante. Então, foi um trabalho que foi se acumulando desses 3 pesquisadores que ganharam o Nobel por isso, ao longo de pelo menos 2 décadas. Então, eles tanto contribuíram com a geração dos dados para treinar os modelos, quanto contribuíram com o desenvolvimento dos modelos em si, que eles posteriormente exploraram com os próprios dados gerados e os dados da comunidade como um todo, para poder realmente, dada uma sequência proteica, predizer qual que é a forma daquela proteína. O que isso vai mudar agora para a galera? É realmente o cara que está tentando um novo fármaco. Por exemplo, no meu doutorado eu fiz um teste de uma planta
que segundo a análise de HPLC, não lembro se foi exatamente isso, faz um tempinho já, mostrou que essa planta tinha alguns componentes ativos nela que, segundo a literatura pregressa, sugeriam uma potencial interação com receptores celulares que aumentariam a captação de glicose no sangue. Aí eu fiz o extrato da planta, sabendo que o HPLC tinha apontado isso. Fiz um extrato da planta, se tinham aquelas substâncias na planta. Vamos tentar fazer uma curva de dose aqui, né, fazendo vezes 10 sempre. Vamos testar nos animaizinhos aqui em modelo de diabetes. Para ver se isso... O que você está me dizendo é que com essa tecnologia, se eu tivesse acesso agora, eu, na verdade, colocaria aqueles itens que tinham na planta, aquelas moléculas que tinham na planta, e o modelo já me diria se tem sentido ou não. Parcialmente, mais ou menos. Exato. Tu não precisaria tu poderia ter feito o teu experimento animal com aquela molécula que tu sabe que se liga aos teus alvos em potenciais, aos teus alvos em potencial. Seria um tiro mais certeiro. Seria um tiro mais certeiro. Então, muitas vezes a gente tem a estrutura tridimensional da proteína já depositada em bases de dados especializadas para biologia estrutural, mas para muitas das nossas proteínas a gente não tem essa informação. Ou porque a proteína é muito difícil de cristalizar, ou seja, ela é muito difícil de definir a forma por meios experimentais. E agora o que tu pode fazer é, tu pega a sequência e prediz a estrutura tridimensional daquela proteína sem precisar fazer um experimento que te revela a estrutura real da mesma. Não funciona 100% bem em 100% dos casos, mas te fornece uma forma de minimizar as tuas tentativas experimentais e geralmente estreitar o número de candidatos em potencial que tu poderia estar explorando para daí então fazer o experimento o mais certeiro possível. Em última análise, então, a gente espera que nos próximos 20, 30 anos o desenvolvimento de novos fármacos seja mais eficiente. Potencialmente. Tanto mais rápido, Exatamente. Por menos erro, quanto às vezes até mais com maior efeito, né? Menos efeito colateral e tal. Exatamente. Porque com essas abordagens in silico, como a gente chama, que são essas abordagens computacionais em biologia estrutural, que a gente tem investigado mais ativamente enquanto comunidade científica, tu basicamente define ou tu identifica por meio de análises moleculares quais que são as tuas proteínas-alvo mais potencialmente importantes. E quando tu tem a estrutura tridimensional, tu consegue racionalmente definir quais fármacos potencialmente se ligam em regiões da proteína que são importantes para a inibição da mesma, ou a ativação da mesma, ou até mesmo para promover a eliminação da célula que expressa aquela proteína da forma mais seletiva possível. Porque o espaço de possibilidades é tão grande que se tu pudesse reduzir isso em termos de tentativa e erro, isso aceleraria muito o desenvolvimento de novos medicamentos. Porque uma coisa muito interessante assim no debate, olha que louco o link agora que eu vou fazer. Presta atenção em Cid, você vai gostar dessa. Uma das coisas muito maneiras assim no debate sobre desmatamento. Vou fazer um link aqui, hein, professor? Segura aí. É que assim, digamos que você tem um câncer de cervical. Sei lá, esse câncer é uma célula ali que está se replicando e tal. A gente tem dificuldade de fazer um fármaco para atacar essa célula porque as outras células são parecidas com a célula cancerígena. Exato. É por isso que quando o seu parente, aí, o seu amigo que fez, ou você que fez um tratamento para câncer, você tem perda de cabelo, tem ressecação das gengivas, porque o tratamento ele é um tiro em várias células. Porque a gente, como cientista... Eu não sou mais cientista, mas você, como cientista, tem dificuldade de identificar e dar um tiro certeiro na célula, né? Exatamente. Vê se eu tô pirando aqui. Agora imagine o seguinte. Lá numa região da Amazônia, por um tempo... O que você tá rindo, professor? É real. Eu tô tentando conectar. Não, calma, vai dar boa. Lá na região da Amazônia, durante, sei lá, os últimos 30 mil anos, se desenvolveu uma espécie específica de sapo, cujas costas do sapo... Aquela toxina que sai das costas deles foi modificando por seleção natural ao ponto de ser adaptativo para o sapo ter aquela toxina e defender ele de predadores, e o sapo foi reproduzindo e foi sendo selecionado e se reproduziam, e hoje a gente tem um sapo lá que nos últimos 30 mil anos foi sendo selecionado com uma toxina nas costas. Digamos que uma dessas toxinas que o sapo expele
tem uma tridimensionalidade muito seletiva para células cancerígenas. Por alguma hipótese, a sós de um tipo de câncer, ela manifesta alguma coisa que aquela toxina vai direitinho nela certinho. Pelo que eu estou compreendendo, se esse rolê aí um dia se traduzir na criação de novas proteínas, porque você conhece uma coisa que a célula cancerígena exibe, a gente quase que meio que daria uma hackeada assim na produção natural de alguns compostos, porque historicamente o desenvolvimento de medicamentos é meio que assim, né? É uma planta que foi selecionada durante anos, é um animal que espelha um negócio, um veneno que foi selecionado durante anos. A gente pega essencialmente plantas, né? A gente pega um pedacinho daquilo, pega aí os anestésicos, quase tudo vem de planta, ópios, né, e tal. Você pega um negocinho daquilo, transforma aquilo ali porque a planta interage com o receptor, né? E aí tem plantas que vocês utilizam aí de forma recreativa, porque interagem com o receptor do seu cérebro, né? Você enrola ela numa folhinha e coloca fogo. Então as plantas têm propriedades que interagem com o nosso organismo. Certeza. Só que, cara, até achar esse rolê aí, talvez tenha num lugar aí, por isso que é importante preservar o meio ambiente, porque vai saber se num lugar onde passaram um correntão não tinha uma espécie de sapo que tem uma molécula que interage com o nosso organismo e ajuda a resolver um problema biológico que a gente tem hoje, uma doença. Mas se esse cálculo que a galera faz um dia, não sei como é que eventualmente como é que isso se traduz, mas se um dia a gente poder fazer isso e criar a proteína sabendo aonde ela tem que interagir, teoricamente a gente não precisaria mais olhar para as plantas e tal. Eu tô errado? Tá totalmente certo, exatamente. Então o senhor tá dizendo que dá para desmatar à vontade a partir de agora? Não. Não. Eu dei a volta só pra fazer a brincadeira aqui. É mais um motivo a preservar, porque você vai precisar mais explorar. Isso, tira a piada de jogo agora. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, tu pode... basicamente, eu chamo isso no laboratório de brotar moléculas do zero. Basicamente, tu tem... Cara, que loucura, Tu tem a estrutura da tua proteína-alvo e, basicamente, tu começa a gerar os átomos ali e quando tu faz as simulações, é basicamente assim que tu vê as coisas vão vibrando, tentando encaixar uma na outra. E aqui tu vai testando N milhões de possibilidades de variações de átomos, de conformações da molécula que potencialmente se ligam com alta afinidade na tua proteína-alvo de interesse. Então tem vários peptídeos sintéticos, várias proteínas menores, que a gente chama de mini proteínas, que podem ser 100% geradas por inteligência artificial, que não existem na natureza. Que loucura, cara. E que a gente pode controlar, de uma certa forma, a afinidade de ligação com relação à nossa proteína-alvo de interesse. A taxa de sucesso é extremamente baixa. Então, até antes dos resultados desses pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel, ano passado, a taxa de sucesso era inferior a 1%. Então, para tu gerar uma molécula que se liga com o teu alvo realmente no computador e fazer o experimento e mostrar que aquilo funciona, tu tinha que sintetizar 100 moléculas para uma dar certo. Mas ainda assim, mesmo nesse cenário, eu vejo como um negócio absurdo, porque tu teria que fazer isso com 100 plantas. Exato, também. E com os avanços que esses pesquisadores forneceram, agora tu consegue, testando 100, 10 vão funcionar. Então a taxa de sucesso aumentou para 10%. E a expectativa é que, à medida que isso evolui, a taxa de sucesso experimental dessas moléculas que são brotadas por inteligência artificial se torne cada vez maior, de tal forma que tu vai poder desenvolver medicamentos de uma forma muito mais acelerada. Tipo assim, a tecnologia está realmente resolvendo, ou sei lá, passando na frente de um negócio que a gente tinha que olhar para a natureza para tirar. Exatamente. E isso, a gente está falando de um horizonte de pelo menos 1 ou 2 décadas para realizar essa promessa. Aí você começa a sacar por que os caras ganharam o Prêmio Nobel, né? Exato. O impacto que isso vai ter nos próximos 30 anos é absurdo, né? Pode sair um medicamento que resolva um câncer, pode ser um medicamento que resolva, sei lá. É um negócio que abre um leque gigantesco. Exato. Assim como foi quando o Watson e Crick resolveram o problema do DNA, e assim foi. Exatamente. E tu pode, inclusive, não só fazer essas proteínas menores, mas tu pode
elaborar enzimas inteiras, que podem ter maior atividade enzimática, maior capacidade de metabolizar gordura, metabolizar álcool e assim por diante, basicamente desenhando racionalmente essas proteínas no computador. Esse é essencialmente a promessa e o futuro dessa área. A gente tem uma série de dados preliminares que suportam que isso pode ser possível com desenvolvimentos contínuos que vão estar acontecendo nos próximos anos. Cara, que sensacional, velho. Que sensacional, cara. Inclusive, e dá para pensar de várias formas. Assim, então, por exemplo, tem muitos tratamentos que dependem de diretamente mirar uma célula em particular. Daí, se tu sabe qual que é a célula, os receptores na superfície dessa célula que são mais expressos, por exemplo, que são mais produzidos, tu pode criar um substituto de anticorpo e daí tu pode colocar conjugar ou modular ou criar um nanomaterial para entregar o teu medicamento seletivamente naquele tipo de célula-alvo, de forma que isso pode evitar efeitos colaterais sistêmicos, evitando coisas como perda de cabelo, como tu mencionou anteriormente, porque a ideia dos medicamentos do futuro é eles terem cada vez mais capacidade de distinguir as células saudáveis das células patológicas e seletivamente, ou da forma um pouco mais seletiva, eliminar as células patológicas, primordialmente. O tratamento para câncer hoje já está um pouco mais nessa direção, pelo que eu acompanho pouco, da galera apostando bastante no sistema imunológico, né? Exato. Então, hoje como é que tá isso? O cara a pessoa comum assim que vai buscar um tratamento para câncer, ela já tem na prateleira dela, os médicos já têm possibilidades com tratamento que use o sistema imunológico? Para alguns cânceres, sim. A primeira linha de tratamento geralmente é quimioterapia, independente de tu ser elegível para receber algum tipo de imunoterapia, como é chamada. Mas para cânceres como, por exemplo, a melanoma, que tendem a ser altamente agressivos, e a evidência clínica que se tem é que essas imunoterapias realmente contribuem muito com a redução do tumor e a melhora da resposta terapêutica, esses pacientes tipicamente são elegíveis para imunoterapia. Olha só. E para cânceres hematológicos, por exemplo, a gente tem aquelas terapias por células T que são engenheiradas em laboratório para expressar uma proteína que reconhece a célula-alvo, nesse caso as células leucêmicas ou de linfoma, e essa daí é uma célula que é a terapia em si, não é uma molécula por si só. E daí o que essa célula imunológica faz depois que foi engenheirada para expressar esse receptor, ela é reintroduzida no paciente e elimina essas células que expressam o alvo daquele receptor. Isso tende a levar à cura em um percentual grande dos casos. Em alguns estudos reportam na casa dos 80% de pacientes que têm remissões, às vezes completas, às vezes que duram por 2, 3 anos. E, eventualmente, infelizmente, alguns desses cânceres acabam retornando, porque devido a mecanismos de resistência ao tratamento. Mas, para cânceres hematológicos, a gente tem esse tipo de imunoterapia, com células imunológicas engenheiradas. E também para cânceres como melanoma, a gente tem esses inibidores de checkpoint imunológico, como a gente chama, que são inibidores que potencializam as células imunológicas já existentes no próprio paciente para induzir uma resposta antitumoral. E professor, e você acha que agora com essa possibilidade da IA e esse monte de cálculos novos que ela abriu, você acha que os prêmios Nobel daqui para frente vão ser tudo meio atrelado a isso? É difícil dizer, né? Você vê o seu laboratório hoje, por exemplo, sem trabalhar com IA? Não vejo. É difícil, né? Até porque eu já trabalho um pouco nessa linha desde a época da graduação. A gente sempre teve isso como um dos componentes do nosso processo de pesquisa e desenvolvimento. Mas agora, principalmente com esse advento das redes neurais profundas e a complexidade dos dados que a gente gera e como que a gente precisa extrair informações desses dados, é essencialmente inviável trabalhar fora
desse espaço de inteligência artificial. Porque a tentativa e erro, ela consome muito tempo. Então, para dar uma ideia da complexidade do problema, o nosso genoma ele codifica em torno de 30 mil genes que produzem proteínas. Esses 30 mil genes, tu tem mais as várias isoformas das proteínas. Então, tu tem muito mais do que 30 mil proteínas no final das contas. E essas proteínas interagem em redes para poder manter a célula em pleno funcionamento. E o número de conexões que essas redes podem fazer ultrapassa milhões, se não bilhões de conexões possíveis. Então, como que num espaço de milhões de possibilidades, tu identifica aquela que é realmente a mais promissora, porque a gente só consegue desenvolver fármacos que miram uma proteína de cada vez, ou uma ou duas proteínas de cada vez. É muito difícil ter um fármaco que seletivamente, entre aspas, module as tuas 2 ou 3 proteínas simultaneamente alteradas. Começa a ficar incontornável, né? E recentemente você publicou um livro, né? Publiquei um livro. Qual que foi essa aventura aí? É um livro de... Eu vou pedir, inclusive, Matheus, você que está editando aí, o meu editor, coloca na descrição aqui o link da... Tem na Amazon, né? Tem. Bota o link da Amazon aqui pra galera que quiser adquirir o livro do professor aqui. Vou deixar o link aqui para vocês, tá? Qual que é a ideia do livro aí pra pessoa que tá pensando em comprar? O que ela vai olhar? O que ela vai encontrar lá? O livro, ele é basicamente um resumo consolidado dos últimos 10 anos de pesquisa na interface entre inteligência artificial e oncologia. Desde esses processos de identificar quais que são os melhores alvos moleculares, interpretar imagens, as técnicas que são utilizadas, do ponto de vista de promover fácil compreensão e realmente informar a população de um modo geral sobre os principais adventos da pesquisa em oncologia na interface com inteligência artificial dos últimos anos e qual que seria o futuro da área nos próximos 10, 20 anos para desenvolver medicamentos que podem funcionar muito melhor do que nós temos atualmente disponíveis. Principalmente do ponto de vista de como que a gente usa a informação do meu próprio DNA para saber qual que é o melhor tratamento que eu preciso receber, ou como que eu defino, com base na composição das proteínas do meu sangue, se eu vou desenvolver uma metástase daqui a 10 anos ou não, ou se eu estou passando por algum tipo de tratamento, se eu tenho a proteína XYZ nas minhas células tumorais, se eu tenho essas proteínas, se eu vou responder bem ao tratamento ou não, de forma que a gente possa customizar ou individualizar os tratamentos para que eles sejam mais efetivos para cada pessoa. A gente precisa avançar em uma variedade de frentes para que isso aconteça, porque tratamentos personalizados somam em custo para que isso possa ser implementado em larga escala num país como o nosso e até mesmo em escala global. Mas a promessa da área é que, à medida que esses sequenciamentos de parâmetros moleculares que a gente consegue fazer hoje reduzem em termos de custo, e essa é uma tendência da área, talvez daqui a 10 ou 20 anos a gente possa ter tratamentos que são realmente desenhados com base no nosso estilo de vida, na composição do nosso DNA, nos genes que as nossas células expressam ou não, e naqueles parâmetros moleculares que a gente pode quantificar de forma fácil, principalmente no sangue, que possam nos dar uma ideia se eu vou ter uma propensidade para desenvolver algum tipo de doença ou não, ou se já existe um diagnóstico de câncer, se esse câncer tem um potencial de se espalhar ou não para outros tecidos e órgãos num processo que a gente chama de metástase, que é o que realmente leva a maioria das mortes por câncer. Hoje a gente sabe, mas qual que você diria assim que é o câncer mais genético, digamos assim, que tem mais influência genética? Tem esses dados? Câncer que tem mais influência genética, câncer de mama é com certeza um deles. Tem mutações muito bem caracterizadas que levam a uma maior propensidade a câncer de mama. Câncer coloretal também é geneticamente bem definido. Existem algumas mutações específicas que aumentam a probabilidade de desenvolver esse tipo de câncer. O melanoma, imagino que também tem uma influência importante do sol e tal, né? Como a gente vive. Câncer de pulmão também tem influência importante do tabagismo. Exato. Mas acho que o mais agressivo é o glioblastoma, né? Glioblastoma é um tumor extremamente agressivo. Mas eu diria que, assim,
É difícil de dizer exatamente, mas melanoma, glioblastoma, neuroblastoma, sarcomas, de um modo geral, vários tumores são extremamente agressivos se o diagnóstico ocorre mais tarde. Pós-metástase. Pós-metástase, ou mesmo quando se faz o diagnóstico do tumor primário, o tumor já está em estágios um pouco mais avançados. Isso dificulta drasticamente os tratamentos. Então, para muitos cânceres, o diagnóstico precoce geralmente tem um bom desfecho para os pacientes. E é por isso que no nosso laboratório a gente tem investigado algumas linhas que nos possibilitariam desenvolver biomarcadores preditivos de metástase com base na composição de proteínas ou de células do sangue. A gente organizou um estudo no ano passado, em que a gente está procurando obter o financiamento para realmente executar o mesmo, em que nós planejamos recrutar 200 pacientes com câncer de mama no momento do diagnóstico e seguir essas pacientes por 36 meses, fazendo análises moleculares, principalmente de proteína e de tipos celulares presentes no sangue dessas pacientes, e analisar de forma retrospectiva quem desenvolveu, acompanhar por 3 anos e determinar quem desenvolveu metástases ou não, e nesses grupos poder determinar o que houve de alterações no compartimento sanguíneo dessas pessoas que poderia explicar esse surgimento de metástase. Para tentar achar um biomarcador. Isso tem sido, de uma certa forma, grandemente não explorado por vários laboratórios ao redor do mundo, porque se tem uma tendência a focar somente em características do tumor primário que explicam a agressividade, só que câncer é uma doença sistêmica. Isso eu falo bastante ali no livro também, que a gente tem dados do nosso próprio laboratório que mostram que quando um câncer está se formando, existem alterações concomitantes antes mesmo que qualquer metástase aconteça em órgãos como a medula óssea, o pulmão, o sangue, o baço, que basicamente existe uma alteração das células imunológicas que conferem proteção antitumoral, de forma que essas células se tornem disfuncionais e não consigam mais eliminar as células tumorais que vão migrar para esses órgãos sujeitos à metástase. Então a gente tem um esforço muito grande só que essas alterações, elas acontecem por fatores que o tumor primário produz, que entram na circulação sanguínea e começam a reprogramar esses órgãos distantes para tornar eles mais favoráveis para a sobrevivência dessas células tumorais. Eu lembro quando você veio aqui a primeira vez, uma das coisas que mais me chocou foi justamente essa fala. Você comentou que é como se o câncer, sei lá, o câncer de mama que faz uma metástase, sei lá, no pulmão, é como se o câncer de mama preparasse, entre aspas, o pulmão para receber a metástase, né? Isso. Meio que limpando o terreno já para ele chegar lá. Cara, que assustador isso. Então não é mais focado, né? É um bagulho realmente... Por isso que vocês vão olhar o sangue, porque talvez tenha uma... E o que acontece? Como é que pode isso não ser explorado, né, cara? Uma ideia. Porque boa parte da indústria e boa parte dos laboratórios acadêmicos tem esse foco inerente ao tumor primário. Então, é essencialmente um efeito fundador. Começaram ali e todo mundo está seguindo naquela linha. Eu procuro pensar em formas não convencionais de pesquisa no laboratório. Baita ideia. E o que acontece? Se esses fatores precisam entrar na circulação sanguínea para que uma metástase possa acontecer para o pulmão, por exemplo, a gente deve ser capaz de detectar esses fatores quantificando essas moléculas que estão ali presentes ou essas células que estão ali presentes. E uma das formas pelas quais esses cânceres formam metástases é, na realidade, alterando a produção de células imunológicas na nossa medula óssea, que é algo que é muito não explorado também, só que sem esse evento de alterar a produção de células na medula óssea, essencialmente não existe metástases, pelo menos em modelos de camundongo da doença. Teve um estudo que foi feito alguns anos atrás que fez um acompanhamento de pacientes por alguns anos também, e aquelas pacientes que desenvolveram metástase de câncer de mama foram aquelas que tiveram o maior número, o maior percentual de células tronco sanguíneas na sua circulação, quando comparado com aquelas que não desenvolveram metástase. E a gente corroborou esses resultados no meu laboratório aqui na universidade, e a gente está explorando essa detecção de alterações precoces que ocorrem no sangue como uma forma de predizer metástase antes mesmo que ela aconteça. Cara, que legal, cara. Que legal.
uma ideia. Eu lembro como a ciência brasileira tem relativamente pouco dinheiro, tem que ter essas boas ideias, né? E um outro sujeito aqui que eu sempre cito, que é o professor Ivan Izquierdo, que era professor da URGS, depois da PUC, ele trabalhava com memória. E aí, na década de 2000, ali, que foi a golden era da memória na neurociência, a galera tinha muita dúvida se o traço de memória de curto prazo era o mesmo traço da de longo prazo. A gente tem a memória classificada em vários sistemas, um deles é pela sua duração. Então tem a memória de hiper curto prazo, que é de trabalho, que, por exemplo, você não lembra da terceira palavra que eu falei na frase anterior. Não. Mas ela foi importante no momento para você conseguir construir o contexto. Exato. Isso é memória de trabalho. Permite que a gente fique ao vivo aqui, sem precisar ficar lembrando. Né? Aí tem a memória de curto prazo, que é horas e dias, e tem a de longo prazo, enfim. Aí eles queriam saber, o grande debate era um momento bem tipo assim, ó. Ninguém explorava isso, ninguém queria saber, porque na época o Eric Kandel ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2000 por ter descoberto as bases moleculares da memória. Ele descobriu que uma memória, para ela se consolidar, o seu neurônio tem que ter síntese de proteína. Então você tem toda uma síntese proteica de quinases importantes que vão até o núcleo, sintetizam CRAB, etc. lá no núcleo e faz novos receptores AMPA e NMDA que colam na membrana. Só que dependendo do nível de estimulação que você der, se existe uma estimulação muito forte do neurônio, ocorre uma síntese de BDNF e outras proteínas que faz nascerem novos axônios ou dendritos no neurônio. Então aqueles neurônios ficam mais arborizados e tal. O Kandel mostrou que é dependente de síntese proteica e ganhou um prêmio Nobel em 2000. Então a galera estava tudo focada nisso. Qual que é a proteína envolvida? Se eu inibir essa daqui, se eu ver isso aqui, mas daí quando acontece, e a dieta, qual que atrapalha? E todo mundo olhando, e o Izquierdo fez uma pergunta, mas será que o traço mnemônico de curto prazo ele se transforma no de longo prazo ou começam dois traços diferentes? Cara, ele fez um experimento no laboratório dele com um reagente, que é um inibidor de memória, e fez uma jogada comportamental bizarra lá, inibe aqui, bota aqui, aí faz o teste, inibe antes do teste, aí bota um inibidor do inibidor, que faz aquela jogadinha farmacológica, publicou na Science. Caraca. O artigo tem 2 páginas. Caraca. Não, foi uma boa ideia. Exato. Uma boa ideia original. Todo mundo olhando pro outro lado, uns papers gigantescos com tudo que era química e não sei o que, e o cara fez com um inibidor e medos de camundongo, publicou na Science. A procura por essa ideia original muito bom, cara. É o que é o difícil no dia a dia da ciência, com a quantidade de coisa que se publica e de volume de dados que se gera. E aí eu imagino que você tem que conseguir ler muito, né? Tem. Para conseguir vir as ideias, você tem que ter input, né? Exatamente. Como é que é a tua rotina hoje? Tu consegue com as burocracias? Porque aqui no Brasil, se vocês não sabem aí de casa, o professor universitário ele tem uns 5 empregos, né? Exatamente. Ele é professor, ele é orientador, ele tem que fazer extensão, aí ele é burocrata, aí ele é contador. Contador, exatamente. Essa é a pior parte. Tem que fazer os cálculos. Que mais? Deve ter mais algumas perdidas aí. Às vezes o cara é, sei lá, síndico, que tem que organizar o departamento, trocar lâmpada. E ser o cientista. Ser o cientista, que é o que faltou ali. Então, eu acho o meu tempo para leitura principalmente à noite e nos finais de semana. Ou seja, uma atividade extra horário de trabalho. Porque senão, realmente, durante o dia eu escrevo muito. E durante a noite, manhã cedo, de manhãzinha, eu leio muito. E justamente para sempre estar escrevendo para concorrer a editais de fomento à pesquisa, essencialmente. Mas eu particularmente gosto de ler nos finais de semana de manhã. Daí eu acordo de manhãzinha, cafezinho. Daí eu vou para um quadro de vidro que tem no escritório ali em casa e começo a ler e esboçar algumas ideias, e é ali que muitas das coisas do laboratório vão surgindo. Legal. Que é o tempo mais livre para pensar e que não precisa ficar necessariamente executando. Hoje você não dá mais aula na graduação? Dá aula ainda? Acho que tem uma carga que tem que dar, né? Exatamente. Eu dou aula de imunologia na graduação e bioinformática na pós-graduação. Qual pós você dá aula lá? Na de biotecnologia e na de farmacologia. Conheceu o Eduardo? Eduardo acho que dá aula na bio também. Eduardo Gasnier Moreira. Acho que ele foi professor da bio um semestre. Não cheguei a conhecer. Mas assim, a gente... eu sempre li muito. Ao invés de ler livros, hoje eu leio papers.
essencialmente. Então faz muito tempo que eu não leio um livro completo. E boa parte do meu tempo é lendo artigos científicos. É que não dá tempo, né? Não dá tempo. Se você for ler livro, já passou o conhecimento até Já transformar um livro. Então eu tenho esse hábito de ler artigos científicos sempre que eu posso. Durante a semana eu faço mais leituras dinâmicas e como já estou na área há um certo tempo, eu basicamente leio as figuras e é o suficiente para captar o que aquele trabalho está fazendo, e aqueles artigos que são mais importantes para o laboratório e que precisa ter um avanço conceitual maior para a área ou ter uma contribuição mais original, eu tipicamente seleciono esses para ler durante o final de semana, principalmente sábado e domingo de manhã. Legal. É o que eu gosto de fazer, na realidade. Eu tenho um ritual de final de ano novo e Natal, eu seleciono 10 artigos científicos aleatórios de várias áreas para poder ter uma diversidade maior de ideias para começar o ano. Aí esses aí você não consegue ir só pelas figuras, né? Não, daí como geralmente é período de recesso, daí eu tenho tempo para ler com calma e ficar refletindo sobre aquilo que está ali. Legal. Eu ia te fazer outra pergunta. Se você tivesse que apostar com tudo que você sabe aí de conhecimento... Essa é a pior pergunta para um cientista, cara. Eles odeiam falar coisas que não sabem. Ou que não é nem que não sabem. Que não tem evidência. Exatamente. Não tem nenhum paper, o cara fica perdido. Tipo, eu não sei onde é que eu tô, galera. Me ferrei aqui. O cara virou uma criança de 2 meses sem o paper. Pô, tinha um amigo meu que tinha um orientador na URGS que ele andava com uma camiseta escrita "Cadê o paper?" Aí a galera perguntava ou afirmava alguma coisa, ele abriu o paletó assim, cadê o paper? Me mostra o paper aí. Não, mas se tivesse que apostar para que lado que a gente vai ter um desgargalo bom aí nos tratamentos de câncer? Imunoterapia? Imunoterapia e, mais especificamente, a engenharia das células dentro do corpo do próprio paciente. O que isso significa? É tu converter a célula imunológica da própria pessoa em um medicamento ativo dentro do corpo da própria pessoa. Porque o que acontece? Essas terapias que eu mencionei anteriormente, que são terapia por linfócitos CAR-T, que são linfócitos T modificados com esse receptor de antígeno artificial que redireciona uma célula T do nosso sistema imunológico para matar uma célula-alvo, uma célula tumoral, por exemplo, são extremamente caras. Então, teve alguns pacientes tratados aqui no SUS com esse tipo de tratamento, e o custo médio é em torno de 4 milhões de reais para uma dose. Nossa Senhora. Isso porque é necessário isolar as células T do sangue do próprio paciente, modificar geneticamente essas células em condições laboratoriais, expandir essas células e reintroduzir no paciente. E tu tem que fazer tudo isso num intervalo de tempo relativamente rápido e não pode ter nenhum tipo de contaminação de forma alguma, porque isso vai ser reintroduzido na pessoa. Então tem algumas tendências mais recentes em que os pesquisadores têm procurado criar essa célula T engenheirada dentro da circulação sanguínea do próprio paciente. Sem tirar. Colocando essencialmente dentro de uma nanopartícula, que é um material em escala nanométrica, tipo 1000 vezes menor que o teu fio de cabelo, encapsula ou coloca dentro dessa nanopartícula a sequência de DNA que produz esse receptor artificial, e essa nanopartícula vai tentar encontrar as células T na circulação da pessoa, e quando isso acontece, vai engenheirar aquela célula T dentro da circulação para redirecionar essa célula para eliminar uma célula tumoral que expressa o alvo daquela proteína. Isso deixaria mais barato. Muito mais barato, escalonável, mais seguro e aumentaria a acessibilidade de mais pacientes a esse tipo de tratamento que tende a ser que tende a levar a cura ou remissões completas por um certo tempo. E você acha que a gente está quanto distante disso? Ou já tem ensaio clínico? Já tem ensaio clínico de fase 1. Legal. Então, possivelmente daqui a 5 anos, eu 7 anos. Imaginaria 5, 7 anos, a gente poderia começar a ter isso no mercado para tratar pessoas, se esses testes clínicos que estão acontecendo nesse exato momento forem bem sucedidos. Qual país que está na fronteira disso aí? É Estados Unidos, exatamente.
E Aí é aquele esquema, né, que a gente está falando em off aqui, aí o Brasil tem que importar porque a gente não consegue produzir aqui, né? exatamente. E nós temos todo o capital intelectual para produzir esse mesmo tipo de tratamentos aqui, se houvesse o investimento necessário, tanto público quanto privado, para a gente poder desenvolver essas inovações em biotecnologia internamente no nosso próprio país. Eu costumo dizer, eu não sei exatamente, os Estados Unidos tem uma parte do investimento em ciência e tecnologia, ou boa parte é público, né? Uma boa parte é público. É que é muito difícil, cara, a gente pensar que a iniciativa privada vai investir pesadamente em ciência e tecnologia, porque 95% das coisas falham. Exatamente. E o pressuposto da ciência é isso, né? Exatamente. Você testa 300 fármacos, um vai dar certo, só que às vezes esse um é o Ozempic. Exatamente. Explode de venda, Exatamente. seu país fica torto de rico. Então a iniciativa privada ela tem muito pouco incentivo em investir em ciência e tecnologia, principalmente na ciência básica. Exatamente. A ciência clínica até ok, dá para entender, já passou na prova de conceito, já mostrou não ser tóxico, né? Uma pena, né, cara? Porque Exatamente. realmente o capital intelectual tem você aí de prova, vários professores que eu trago aqui de prova, né? E nos Estados Unidos existe essa tendência muito forte de muito das tecnologias que vão virar tratamentos no futuro, elas passam por uma fase de prova de conceito em laboratórios, em universidades, com financiamento federal, ou às vezes em parceria com financiamento federal e privado, dependendo do tratamento que você quer desenvolver. E quando a prova de conceito é feita em laboratório, geralmente se protege a propriedade intelectual daquele ativo por meio de patentes e assim por diante. E é nesse estágio que o capital privado começa a ser importante, porque daí já é algo que começa a ter um potencial de virar uma tecnologia, sair do laboratório e chegar até as pessoas, basicamente. Então, os Estados Unidos, eles amadureceram muito esse sistema de fazer descobertas, inovações e provas de conceito na universidade. E isso já está alinhado com a externalização dessa tecnologia para o setor privado, que daí então fornece o capital necessário para fazer o de-risking, como a gente chama, dessas tecnologias. E tipicamente essas empresas, ou mais comumente startups, que surgem de laboratórios, elas levam essa tecnologia até testes clínicos de fase 1 ou 2, e nesses estágios elas tipicamente são adquiridas por grandes farmacêuticas que vão então incorporar essas tecnologias nos seus produtos futuros. E como é que faz para devolver para o Estado o investimento? Aí a startup compra do Estado a patente? Ou divide royalties por um tempo? Você sabe como é que é o trâmite? Acho que tem dois cenários possíveis. Tem alguns cenários em que os royalties voltam para a universidade, na realidade, que recebeu aquele financiamento. Eu não sei te dizer se isso realmente volta para o governo. E muitas iniciativas nos Estados Unidos não necessariamente existe interesse em retorno para o governo. Tipicamente isso é retornado para a universidade ou para os inventores, para a universidade, ou se é algo que é desenvolvido fora da universidade, isso volta para a startup que criou até aquela tecnologia. O Instituto Nacional de Saúde Americano, eles criaram uma iniciativa em torno de 2 anos atrás, se não me falha a memória, que chama ARPA-Aid, que é o governo americano investindo em startups de alto risco para desenvolver tecnologias que não podem ser desenvolvidas nem na universidade nem no capital privado, devido ao risco que elas... soberania e tal. E nesse caso, mesmo sendo um investimento direto em startups, a empresa não perde parte de suas ações, vamos dizer assim, para o governo. O governo não tem direitos, no melhor do meu conhecimento e segundo colegas que eu tenho que receberam esse tipo de financiamento nos Estados Unidos, não tem direito nenhum à propriedade intelectual que foi gerada com aquele investimento, por mais seja do governo, porque a ideia do governo, pelo menos o americano, é realmente desenvolver soluções e essas empresas vão ser as que vão criar os empregos, trazer o retorno ao imposto. Volta, né, e assim por imposto e tal. Imagina se você cria de novo um Ozempic lá, volta tudo depois, né? Então os caras têm basicamente uma esteira lá de produção. Tipo assim, vamos botar bastante grana na iniciativa básica, na ciência básica,
Os caras vão errar em 95%, 97%, esses 5%, 3% que der certo. A hora que entrar em fase 1, uma startup toca. E quando chegar lá e começar a bater perto da fase 2 e 3, uma farmacêutica compra. Os caras criaram uma esteira de produção de tecnologia. Exatamente. Que legal, E por isso que eles têm a soberania que eles têm. Alguns exemplos bem recentes nesse espaço de engenharia das células dentro do próprio corpo da pessoa foram uma ou duas empresas recentes que desenvolveram a tecnologia com investimento ali da ordem de uns 100 milhões de dólares, por exemplo. Isso varia um pouco de empresa para empresa. Mas essas duas empresas a que eu me refiro, uma delas foi adquirida por $1 bilhão por uma farmacêutica maior e uma outra por $2,1 bilhões por uma outra farmacêutica. Então, é o tipo de cenário de alto risco, mas de alto potencial de retorno, caso a tecnologia funcione. E é o que faz, por um lado, valer a pena investimentos nesses setores. Que legal. Ao contrário do setor de desenvolvimento de software, que não necessariamente tem retornos tão expressivos, mas tem um risco relativamente mais baixo também. Esse espaço de biotecnologia é onde, embora o risco de desenvolvimento da tecnologia que pode falhar e assim por diante seja alto, se alguma coisa funcionar, isso realmente vale o investimento que foi feito. Professor, como é que a galera consegue te encontrar aí nas suas... Você tem rede social? Você tem uma página? Então, desde a última vez que eu estive aqui, a gente agora tem um Instagram, tem o meu pessoal, Eduardo L. Rocha, e tem, recentemente, agradeço aqui ao meu laboratório por ter criado um Instagram do próprio laboratório. Legal. Em que o pessoal criou uma série de conteúdos para realmente começar a divulgar o que o nosso laboratório faz. E esse Instagram do laboratório chama Lumertz Lab. Legal. E vocês podem seguir a gente nas redes sociais. A gente vai estar divulgando o que a gente faz no laboratório regularmente. Vocês podem encontrar informações sobre o livro que a gente publicou recentemente sobre essa trajetória científica na interface entre inteligência artificial e oncologia. E um percentual das vendas do livro a gente vai reverter para pesquisas em oncologia que a gente está fazendo no laboratório. Então, é uma oportunidade também de contribuir com as pesquisas que a gente faz, porque nessa área de oncologia e desenvolvimento de terapias de um modo geral não é algo que é barato e o financiamento que se obtém via os órgãos federais não é suficiente para que a gente possa realmente avançar e desenvolver soluções para a nossa população. Legal. E o livro está aqui também na descrição para a galera que quiser ir. Está aqui na descrição se quiser comprar. Professor, obrigado pela presença aí mais uma vez. Eu que agradeço, Wesley. Sempre um prazer estar aqui. Deixa eu te fazer uma provocação aqui para a gente já sair meio até combinado. O que você acha da gente fazer um episódio mais para frente? Você que é um cara que acompanha muito a fronteira do conhecimento. O que você acha da gente fazer um sobre as principais contribuições dos prêmios Nobel na sua área? Tô dentro. Você pega aí esse cara aí que fez o bagulho da IA, você pega o outro que fez a não sei o quê, a gente volta um pouco no tempo, se você quiser voltar lá para o Watson Creek e vir fazendo uma reconstrução, aí você já pega esse conteúdo e monta uma disciplina lá de história da genética, sei lá, do câncer. Perfeito. Vamos fazer? Vamos, com certeza. Daí uns 4, 5 meses a gente agenda um. Show. Sobre todas as principais contribuições aí. A gente faz mais ou menos como a sua explicação aqui. O que cada cara resolveu para ganhar o Nobel. Perfeito. Fica uma bela... Vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Fechou. Galera, deixa o like aqui no episódio. Compartilhe isso com quem você acha que tem interesse. Obrigado, professor. Valeu demais. E nós nos vemos no próximo episódio. Valeu.